Meu nome é Mike, e isso aconteceu no ano passado, quando minha noiva e eu compramos nossa primeira casa juntos. Somos um casal asiático, o que é relevante para a história. Era uma pequena casa de 2 andares em uma cidadezinha suburbana comum na Geórgia. Não tinha nada de especial, mas para nós deveria ser. Era uma rua tranquila típica, com um quintal decente, uma cerca barata e casas de aparência comum enfileiradas umas ao lado das outras. Nos sentíamos sortudos por conseguir comprar uma casa na nossa idade. Então, foi um momento muito emocionante em nossas vidas que nos foi literalmente roubado, e vocês logo entenderão o porquê. Os primeiros dias foram normais. Desempacotamos as malas, conhecemos alguns vizinhos e tentamos nos instalar. O vizinho da direita era um casal de idosos simpáticos. O vizinho do outro lado da rua acenou e veio nos cumprimentar quando nos viu. Mas a casa da esquerda era diferente. Não vimos ninguém sair de lá nos primeiros dias. As cortinas estavam sempre fechadas. A casa parecia limpa e normal, não me entenda mal, mas estava sempre meio escura lá dentro, como se não houvesse ninguém, mesmo com um carro na garagem. A única vez que notamos algo foi quando vimos alguém parado na janela da frente certa tarde. Minha noiva e eu estávamos trazendo as compras do carro quando ela sussurrou algo para mim sobre isso. Olhei para o lado e vi um homem parado atrás da cortina, parcialmente visível, mas nos observando atentamente. Ele não acenou. Assim que percebeu que nosso olhar estava nele, afastou-se da janela. Foi estranho, mas não demos muita importância. Algumas pessoas são simplesmente quietas ou tímidas. Ao longo da semana seguinte, começamos a notá-lo com mais frequência. Não do lado de fora, mas dentro de casa. Às vezes eu o via parado na janela da sala quando saía para o trabalho. Minha noiva me contou que o viu uma vez na janela do andar de cima quando foi pegar a correspondência. Sempre que o notávamos, parecia que estava nos observando, mas nunca por muito tempo. No instante em que olhávamos para trás, ele havia sumido. Certa noite, algo aconteceu que nos deixou inquietos, de uma forma que não podíamos ignorar. Por volta da meia-noite, eu estava me preparando para dormir, quando passei pela janela do andar de cima. A janela do nosso quarto dava diretamente para a casa dele. Quando olhei, por hábito, o vi na janela do andar de cima. Desta vez, ele não estava meio escondido ou atrás de uma cortina. Estava completamente visível. Ele ficou de pé, com o rosto virado para a janela do nosso quarto. Eu paralisei por um segundo porque não tinha certeza se estava vendo direito, mas no instante em que ele percebeu que eu tinha visto, recuou. Afastou-se da janela. Lembro-me de ter dito ao meu noivo, rindo: "Ah, ótimo, nosso vizinho é um tarado." Na manhã seguinte, o homem veio à nossa porta. Era a primeira vez que o víamos do lado de fora. Ele bateu educadamente e se apresentou como Gordon. Pediu desculpas por parecer que estava espionando na noite anterior. Disse que estava colocando algo no parapeito da janela e não tinha a intenção de olhar para o nosso quarto. Ele sorriu o tempo todo e foi um sorriso acolhedor o suficiente para me dar um pouco de alívio. Não estou dizendo que me apaixonei por ele instantaneamente. Definitivamente havia algo um pouco estranho nele, mas o pedido de desculpas foi apreciado. Eu não queria ser rude, então disse que estava tudo bem. Quando voltei para dentro, disse à minha noiva que ele parecia até simpático, mas um pouco esquisito. Decidimos esquecer o assunto. Uma semana depois, aconteceu algo que não podíamos ignorar. No meio da noite, minha noiva me acordou aos berros, dizendo que tinha ouvido alguém no quintal. Eu estava meio dormindo, mas levantei para olhar pela janela. Afinal, como homem da casa, tenho que fazer o que tenho que fazer. Quando olhei para fora, vi alguém andando no quintal. A menos que fosse o Bigfoot, era definitivamente uma pessoa. Um homem adulto andando por aí como se estivesse procurando algo. Minha primeira reação foi gritar, "Ei!", mesmo sabendo que não era a coisa mais inteligente a se fazer. Assim que gritei, a pessoa caminhou rapidamente em direção ao portão e o fechou com força atrás de si. Como ainda não tínhamos nada no quintal, além de algumas ferramentas de jardinagem, não achei que alguém estivesse tentando roubar nada e não me dei ao trabalho de verificar o quintal. Verifiquei as janelas da frente, mas não vi ninguém. Não saí porque não me sentia seguro. E, por fim, minha noiva e eu voltamos a dormir, embora nos sentíssemos inquietos.
Algumas noites depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Minha noiva me acordou dizendo que ouviu alguém lá fora. Dessa vez, nós dois ouvimos claramente. Parecia que alguém estava mexendo em alguma coisa. Não sei dizer o que, mas a melhor descrição que posso dar é que parecia algum tipo de fechadura. Fui até a janela novamente e, com certeza, vi alguém no quintal. Senti meu corpo todo se tensionar dessa vez. Gritei que ia chamar a polícia. A pessoa saiu do quintal e bateu o portão da mesma forma, mas dessa vez viu o suficiente do rosto e da postura do homem para saber que era exatamente igual ao Gordon. Gritei Gordon, mas ele não respondeu. Simplesmente foi embora como se nada tivesse acontecido. Dessa vez eu saí. Verifiquei o quintal e depois as laterais da casa. Respirei fundo e disse a mim mesmo que precisava enfrentar isso agora. Caminhei até a casa de Gordon e bati na porta. Ele respondeu em segundos, o que me indicou que estava acordado o tempo todo. Sorriu como sempre e começou a rir quando me contou que era ele no quintal. Disse que estava espantando as crianças que sempre pulavam as cercas da vizinhança e que as pegou pulando do quintal dele para o nosso. Disse que isso acontece o tempo todo e que eu me acostumaria com isso. Ele ficou sorrindo o tempo todo, mas algo naquele sorriso não parecia normal. Parecia que havia algo por trás dele. Eu vi ódio nos olhos dele, juro. Não discuti com ele, apenas disse que entendia e voltei para casa. Mas no fundo eu não acreditava em uma palavra do que ele disse. No dia seguinte, ele voltou e nos convidou para jantar comida chinesa na casa dele na noite seguinte, que seria uma sexta-feira. Achamos que dizer sim, pelo menos eliminaria o constrangimento entre nós e poderíamos ser apenas vizinhos cordiais. Fomos à casa dele por volta das 19 horas naquela sexta-feira. Assim que entramos, o clima ficou desconfortável. O Gordon parecia relativamente embriagado e ficou ainda mais bêbado à medida que bebia mais vinho. Disse que pediu um monte de comida chinesa e fez um comentário meio estranho, tipo, eu sei que vocês adoram comida chinesa. Aí ele lá riu. Ficou fazendo uns comentários passivo-agressivos aqui e ali. No fim, a comida chegou. Ele pagou e a gente se ofereceu para ajudar a arrumar a mesa. Mas ele quase gritou quando disse que não. O jantar inteiro ficou tenso. Então, conforme ele ia bebendo mais e mais vinho, começou a agir de forma diferente. Passou a fazer comentários grosseiros, menos passivos, mais diretos. Disse coisas que deixaram bem claros que não gostava da mudança de um casal asiático para o bairro. No início tentamos ignorar, na esperança de que parasse, mas daí ele ficou mais exaltado e mais irritado. Estou falando sério, ele realmente começou a ficar irritado enquanto falava sobre como essa cidade tinha um histórico de ser predominantemente branca. Ele começou a dizer que sentíamos seguros, sinceramente. Então ele nos contou que de fato era ele quem entrava em nosso quintal naquelas noites. Ele não negou, nem tentou esconder. O ápice da noite foi quando ele gritou conosco que não éramos bem-vindos ali e que o bairro não era para pessoas como nós. Naquele momento não dissemos nada. Simplesmente nos levantamos e saímos. Voltamos para casa o mais rápido que pudemos. Nem conversamos sobre o assunto até estarmos lá dentro com as portas loncadas. Não sabíamos o que fazer a não ser ir até a casa dos outros vizinhos. Então fomos de porta em porta perguntando sobre o Gordon. Algumas pessoas ficaram chocadas quando contamos o que aconteceu. Outras não se surpreenderam nem um pouco. Algumas nos disseram que o Gordon era um bêbado que havia sido abandonado pela esposa anos atrás. Isso não nos deixou tranquilos, pois agora morávamos ao lado dele. Depois disso, tentamos evitá-lo. Não olhávamos para a casa dele. Só saíamos de casa quando era absolutamente necessário. Mas por quanto tempo você conseguiria evitar seu vizinho? Todas as noites eram tensas, como se ele pudesse estar nos observando ou invadindo nossa propriedade novamente. Então, uma noite, um tijolo foi atirado pela janela do andar de baixo. Os estilhaços de vidro se espalharam por toda a sala de estar. Nós dois pulamos da cama quando ouvimos o barulho. Quando corri para o andar de baixo, o tijolo estava no chão. Não tinha nenhum bilhete, nem nada. Só um tijolo. Sabíamos que era o Gordon. Não podia ser mais ninguém, mas não tínhamos provas. Fizemos um boletim de ocorrência. A polícia veio falar com ele, mas ele negou tudo. Parecia confuso e disse que não tinha nada a ver com aquilo. A polícia não podia fazer nada além de documentar o incidente. Conversamos sobre instalar câmeras e ficar para resolver a situação.
Mas, sinceramente, estávamos com muito medo e isso já era mentalmente exaustivo. Ambos sentíamos que algo pior aconteceria se ficássemos. Nem 2 meses depois de nos mudarmos, começamos a arrumar as malas novamente. Não conseguíamos morar ao lado de alguém que nos odiava e que já tinha entrado no nosso quintal à noite e jogado um tijolo na nossa casa. Antes de ir embora, registramos outro boletim de ocorrência explicando tudo. A polícia disse que ficaria de olho na situação, mas não nos sentimos protegidos. Saímos daquela casa e daquele bairro o mais rápido que pudemos. Deixamos para trás a casa que pensávamos que seria o início da nossa vida juntos. Ainda acho que se tivéssemos ficado lá, vocês acabariam ouvindo falar de mim e do meu noivo nos noticiários, assassinados por esse homem. Gostaria que fosse ilegal divulgar informações pessoais de outras pessoas. Nossa, como eu adoraria poder incluir o endereço dele na matéria. Tudo o que podemos fazer agora... Fiquei um pouco preocupada, porque eles pareciam pessoas tão doces, não do tipo que discutiam acaloradamente. Mas todo casal tem desentendimentos. Não demos muita importância. Mais tarde, naquela mesma semana, Gabi e eu estávamos voltando para casa. Quando saímos do carro, ouvimos gritos vindos de dentro da casa deles novamente. A porta principal estava aberta, mas a porta de entrada estava fechada. Então, podíamos ouvi-los discutindo claramente. Novamente, não era da nossa conta, então ignoramos. Então, um dia, notei que o carro de Verônica não estava lá por alguns dias, mas presumi que talvez ela estivesse de férias. Daniel ainda estava lá, porque o carro dele permanecia estacionado, e eu o via sair de vez em quando. Mas aí passou uma semana, depois 2, e o carro da Verônica ainda não tinha aparecido. Minha esposa também percebeu e pensou que talvez eles tivessem se divorciado ou algo assim, o que faria sentido por causa das brigas constantes. Mas o jeito como ela foi embora foi tão repentino. Um dia o carro dela estava lá, no outro tinha sumido. E o Daniel estava agindo de forma estranha. Sempre que o víamos, ele tentava nos evitar. Não acenava como os vizinhos costumam fazer, e nas raras vezes em que eu falava com ele, falava rápido e tentava encerrar a conversa o mais rápido possível, como se estivesse nervoso. Definitivamente, havia algo errado com ele. Depois de 3 semanas com a ausência de Verônica, decidi ir até a casa de Daniel e perguntar como estavam as coisas. Minha noiva argumentou contra, dizendo que não era da nossa conta e que era melhor deixarmos para lá. Mas a curiosidade falou mais alto, e eu sabia que ela também estava curiosa. Então, toquei a campainha dele. Eu sabia que ele estava em casa, porque o carro dele estava lá. Ele levou quase 3 minutos para atender, e quando atendeu, parecia estranho. Estava suando como se tivesse acabado de rodar uma maratona, e tinha um sorriso forçado e esquisito, como se estivesse escondendo alguma coisa. Perguntei a ele sobre Verônica e por que eu não a via, nem o carro dela, há algum tempo. Ele hesitou e disse: bem, ela foi passar um tempo com a mãe dela em outro estado, porque está muito doente e está cuidando dela. Senti que era mentira, mas não questionei. Talvez eu tivesse acreditado nele se ele não estivesse agindo de forma tão estranha. Então perguntei por que ele estava suando tanto, e ele disse que estava fazendo exercícios lá em cima. Ele falava muito rápido, como se estivesse com pressa ou nervoso, mas então aconteceu algo que me deixou sem fôlego. Ouvi um grito vindo de algum lugar dentro da casa deles. Não tinha certeza exatamente de onde, mas tinha quase certeza de que era a voz de uma mulher pedindo socorro. Perguntei o que era aquilo e Daniel respondeu rapidamente: eu estou assistindo a um filme lá em cima e esqueceu de pausar. Isso não fazia sentido, já que ele tinha acabado de dizer que estava malhando lá em cima. Eu apenas disse ok e falei que falaria com ele mais tarde. Voltei para casa e contei tudo para Gabi. Ela ficou tão preocupada quanto eu e me disse para chamar a polícia. Eu liguei e pedi para permanecer anônima, embora Daniel provavelmente soubesse que era eu. Disse à atendente que tinha ouvido algo na casa da minha vizinha e que queria que verificassem se ela estava bem. Finalmente um policial chegou. Cerca de 10 minutos depois, ouvi sirenes e vi 5 viaturas e uma ambulância. Eu e a Gabi corremos para fora. Havia policiais por toda parte. Daniel estava sendo levado algemados, enquanto Verônica era levada às pressas para a ambulância em uma maca.
Mais tarde, descobrimos que Daniel e Verônica tinham um relacionamento abusivo e que a situação tinha piorado muito. Daniel a manteve lancada no porão por semanas. Eu nem sabia que eles tinham um porão lá embaixo. Ele a agredia, a estuprava, a maltratava e fazia coisas horríveis. Ele chegou a vender o carro dela para parecer que ela não estava em casa. Quando ouvi aquele grito enquanto conversava com ele, descobri que ele a estafiou 5 vezes, porque ela fez barulho quando ele mandou que ela ficasse quieta enquanto atendia a porta. Isso explicava por que ele estava agindo de forma tão estranha. Infelizmente, Verônica não sobreviveu e passou a seguir as horas depois. Enquanto Daniel era escoltado para a viatura policial, ele disse: "Eu sei que foi você que me dedurou e você vai se arrepender disso." Eu queria rir da situação se não fosse tão complicada, sabendo que ele ficaria atrás das grades por um longo tempo. É incrível como a gente nunca sabe quem as pessoas realmente são a portas fechadas. O Daniel parecia um cara simpático e normal, e a Verônica também. Parecia um ótimo casal, mas obviamente tinham problemas sérios escondidos. Passaram-se algumas noites depois do incidente. Acordei no meio da noite. Estava escuro e eu vi a silhueta de uma pessoa. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, vi que era Daniel. Meu coração disparou. Ele disse: "Eu te disse que você ia se arrepender disso." Ele estava segurando uma faca. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que ele se acalmasse e conversasse, mas ele não respondeu. Me encostei na cabeceira da cama. Então, do nada, ele se atirou sobre mim. Eu gritei e então acordei de verdade. Eu estava respirando com dificuldade e Gabby estava ao meu lado. Ela perguntou o que havia de errado e eu disse que era apenas um Nesperv. Ela voltou a dormir, mas eu não consegui. O fato de que eu tenha sonhado com meu vizinho que assassinou a esposa, invadindo minha casa para me matar, me assusta até hoje. Mas a maioria dos sonhos se desvém, mas este permaneceu vívido, e as palavras que ele disse no sonho foram exatamente as mesmas que ele disse enquanto era levado algemado. Nunca contei à minha esposa sobre esse sonho. Não sei por quê. Acho que porque ela pode pensar que eu estou louco ou porque isso deixaria ela estressada. Eventualmente, depois que nos casamos, nos mudamos para outra parte da cidade. É um bairro tranquilo e agradável, e a casa é grata, mas todo o ocorrido nos traumatizou. Saber que morávamos ao lado de um assassino ainda nos assombra. Meu nome é Devon, e isso aconteceu há 2 anos, quando eu tinha 24 anos e morava em um sobrado no Queens, Nova York. Era uma casa pequena e antiga que parecia dividida ao meio. Eu alugava a parte da esquerda e um homem alugava a parte da direita. Eu nunca o conheci, nunca nem o vi. O senhorio disse que ele era reservado e trabalhava à noite, então isso não me preocupava. Meu quarto ficava no 2º andar, e a parede do meu quarto era a mesma que a do quarto do vizinho. Se eu encostasse o ouvido na parede, às vezes conseguia ouvir movimentos fracos do outro lado. Mas isso é de se esperar em Nova York. Na primeira semana em que morei lá, nada de estranho aconteceu. Trabalhei por muitas horas, cheguei em casa cansada, comi algo simples e fui direto para a cama. Estava simplesmente feliz por ter meu próprio lugar. Então, uma noite, as coisas começaram. Eu estava deitada na cama, mexendo no celular, quando ouvi o que parecia ser a voz de um homem, mas não parecia a voz de um homem normal. Era uma voz aguda, como se alguém estivesse tentando imitar uma voz. Era fraca e vinha do outro cômodo, mas a parede era tão fina que parecia que a pessoa estava bem do meu lado. Eu não conseguia entender o que ele dizia, era só um murmúrio estranho, com aquela voz aguda. Tentei ignorar, mas talvez ele estivesse ao telefone ou assistindo algo na TV. Por fim, o murmúrio parou e eu adormeci. Algumas noites depois, porém, o murmúrio voltou, mas dessa vez mais alto e definitivamente era um homem falando. Encostei meu ouvido levemente na parede e escutei. Não parecia que ele estivesse ao telefone, parecia que ele estava falando sozinho. Eu não sabia se ria ou se ficava um pouco assustado. Para abafar o barulho, coloquei o cobertor sobre a cabeça. Eu tinha que ir trabalhar cedo na manhã seguinte e precisava dormir. Acho que foi naquela primeira noite que percebi que não gostava de morar sozinha ali. 2 semanas depois, as batidas começaram. Eu estava deitada na cama de novo, meio adormecido, quando ouvi 2 batidas na parede bem do lado da minha cabeça. Estava tão perto que me encolhi como se alguém estivesse me tocando. Sentei-me e esperei alguns instantes em silêncio.
Então, houve mais 2 batidas idênticas na parede, vindas do outro lado. Tinha certeza que não era um ruído de acomodação da casa que pudesse ser explicado facilmente. Virei-me para longe da parede e fiquei sentado, tremendo. Continuei esperando ouvir algo mais, mas tudo ficou em silêncio. Quis bater na porta, mas percebi que dar atenção a isso provavelmente pioraria a situação. Na manhã seguinte, disse a mim mesmo que não era nada demais e que eu estava exagerando. Durante a semana seguinte, as batidas continuaram. Às vezes suaves, às vezes mais fortes. Sempre à noite e sempre quando eu estava tentando dormir. Uma noite, o barulho durou tanto que coloquei fones de ouvido e liguei um ventilador bem alto. Lembro que fiquei acordado pensando como a parede era fina, como o quarto dele era perto, como ele estava perto de mim. Ele podia estar a só 65 centímetros de mim. O medo aumentava cada noite, mas mesmo assim, as batidas podiam ser apenas ele sentado encostado na parede, batendo ou encostando nela sem querer com alguma coisa. Mas, então, chegou a noite em que tudo mudou. Nunca vou esquecer dela. Eu estava deitado de lado na cama, de costas para a parede. Meus olhos estavam fechados, mas eu ainda não tinha adormecido. O quarto estava escuro, exceto pela luz do meu poste de rua entrando pelas persianas. Ouvi as batidas de novo, 3 batidas lentas. Mantive meus olhos fechados e tentei não reagir. Então, ouvi a mesma voz aguda do homem através da parede. Estava abafada, mas não tanto. Conseguia ouvir cada palavra com clareza suficiente. Ele disse: "O que você está fazendo aí dentro?" Meus pulmões travaram. Sentei-me ereta na cama, tremendo tanto que senti meus dentes se quebrando. Não se tratava mais apenas de possíveis batidas acidentais na parede. Ele estava me cumprimentando diretamente. Ele disse isso através da parede. Eu percebi que ele falou como se soubesse que eu estava bem ao lado dele. Peguei meu celular e liguei para o meu namorado. Sussurrei para ele que estava morrendo de medo e contei exatamente o que tinha acontecido. Ele disse que viria imediatamente e que passaria a noite comigo. Fiquei acordada com as luzes acesas até ele chegar. O resto da noite nada aconteceu. Foi quase pior assim. Me senti como se estivesse ficando louca, como se o vizinho soubesse que meu namorado estava lá. Por alguns dias tudo ficou calmo. Comecei a pensar que talvez fosse apenas uma estranha coincidência, que o vizinho estivesse fazendo alguma coisa e eu tivesse entendido errado. Mas aí, algumas noites depois, aconteceu algo que me fez sair correndo de casa. Ainda tenho pesadelos com isso. Dessa vez eu estava dormindo profundamente. Não sei que horas eram quando acordei, mas acordei de repente. Algo me despertou bruscamente. Sentei-me um pouco e então começaram as batidas na parede, como se alguém estivesse tamborilando bem ao lado da minha cabeça. Gritei de volta sem pensar. Implorei para que quem quer que fosse me deixasse em paz. Eu tremia e respirava com dificuldade. Acho que reunir coragem para finalmente gritar de volta aumentou minha adrenalina. Não sei exatamente o que esperava em seguida, mas vou contar o que aconteceu. Eu jamais imaginaria nem em 1 milhão de anos. Havia uma voz. Veio de dentro do meu quarto. Uma voz na escuridão disse: "Durma." Não era a voz da parede. Era mais grave e mais próxima, ali mesmo no meu quarto. Saltei da cama gritando. Por algum motivo, os breves momentos em que corri pelo corredor e desci as escadas são um borrão, porque na verdade só me lembro de sair correndo para a rua sem parar. Devo ter parecido uma louca. Corri descalça para a calçada. Fiquei olhando para trás esperando que alguém estivesse me perseguindo. Não parei de gritar até que um homem, 2 casas adiante, saiu e me encarou como se não soubesse o que fazer. Implorei para que ele me deixasse usar o telefone dele, para ligar para o meu namorado. Mas ele disse que pelo tom da minha voz, eu precisava chamar a polícia. Então, em vez disso, liguei para a polícia. Esperei na calçada daquele homem, tremendo e chorando até a polícia chegar. Quando chegaram, contei tudo o que tinha acontecido. Eles me perguntaram se eu tinha certeza de que havia alguém na casa, e eu disse que sim, absoluta certeza. Eles me levaram de volta para meu apartamento e 2 policiais entraram. Minha porta da frente ainda estava escancarada, como eu a havia deixado quando saí correndo. Disseram que não havia sinais de arrombamento. Perguntaram-me se eu me lembrava de ter destrancado a fechadura quando saí correndo. Eu não me lembrava de ter tocado na fechadura. Disse a eles que não achava que a tinha destrancado,
mas estava tão em pânico que talvez tivesse, não tinha certeza. Eles revistaram todos os cômodos, todos os armários, debaixo da cama, todos os lugares. Não havia ninguém na casa. Eles bateram na porta do vizinho também, mas ele não abriu. Parecia que ele nem estava em casa. Finalmente, meu namorado apareceu e me levou para o apartamento dele. Eu ainda estava tremendo horas depois. Não me lembro de ter dormido mais naquela noite. De manhã, liguei para o meu senhorio e contei tudo. Disse a ele que precisava saber quem era o vizinho e se ele tinha algum histórico de problemas ou comportamento estranho. Também disse que queria rescindir o contrato de aluguel imediatamente. A princípio, ele resistiu. Disse que precisava de aviso prévio e documentos. Eu disse que não voltaria a entrar naquele apartamento sozinha e que ele precisava me ajudar. Foram um dia inteiro de telefonemas até que ele dissesse que me deixaria rescindir o contrato de aluguel. Meu namorado me acompanhava todas as vezes que eu voltava para o duplex para mudar minhas coisas. Eu me recusava a ir sozinha. Durante esses dias, tentamos bater na porta do vizinho várias vezes, mas ele nunca atendeu. Era como se ninguém morasse lá, embora houvesse sinais de que alguém havia morado, como encomendas na porta e um carro na garagem, mas nenhuma resposta humana. Acabei voltando a morar com meus pais por um tempo, até encontrar um novo lugar para morar. Ainda não sei se aquele vizinho estava realmente no meu quarto naquela noite, se alguém entrou sem a polícia perceber, ou se tudo foi coisa da minha cabeça por causa do estresse. Mas essa é a última explicação mais provável porque é bem óbvio o que é real e o que é imaginação. Meu senhorio me contou depois que o inquilino vizinho acabou se mudando também, sem dizer uma palavra. Não sei o que realmente aconteceu naquele duplex.